Seguinte, como eu fiz um vídeo ontem falando sobre a menina Juliana, né? Que é o do vulcão, que morreu fazendo a trilha. E agora de manhã deu que saiu o laudo, né? Os peritos lá, os legistas locais, deram o motivo da morte dela. A Juliana foi pra lá sozinha. Até comentamos ontem que foi um risco. Comentei sobre aquela região ser uma região muito precária para turismo, que ela é muito procurada. Até teve alguns comentários bem bacanas naquele vídeo, ajudando, enriquecendo pessoas que moram naquela região, pessoas que moram no Japão, que moram na Ásia, e enriqueceram ali também as conversas, né? Que é o que a gente já sabia aqui também, que é uma região muito precária, é uma região muito subdesenvolvida, é uma região muito pobre, aquele sudeste da Ásia, Malásia, Indonésia, Camboja, Vietnã, e o câmbio lá é muito fraco e o nosso real ou dólar favorece bastante, né? O nosso câmbio também é fraco, mas o deles é fraquíssimo, então tende a fazer passeios legais, passeios exóticos com valor de hotel, de despesa, de translado, de não sei o que, de turismo, tudo mais em conta. Diferente de outros lugares, por exemplo, que tu vai lá pro Everest e quem administra, faz as excursões não são os locais, são americanos, europeus, playboyzada lá, que tem empresa, faz empresa, vão para lá, se apaixonaram, então todo o recurso, os locais são mais para fazer carregamento, ajudar a levar os bagulhama toda. Lá não, essa aí do vulcão, os guias são os próprios nativos, locais, e aí lá eles têm uma relação com a segurança, com a morte meio desleixado, né? Tu vê na Índia aquele trânsito caótico, tu vê, por exemplo, como eles... A relação com a morte deles é diferente. Meio que morreu, virou oferenda, caiu lá, pronto, é só mais um. Bota lá, joga umas rosas lá, Deus fulano levou e pronto, né? Tu vê naquele rio Ganges lá é o Ganges, né? Que é o rio lá da Índia, que eles botam um corpo boiando, botam uma oferenda, botam uma flor, botam fogo. Então eles não têm uma relação que nem nós, né? Que é aquela preocupação com a vida, que a vida sempre em primeiro lugar. Lá é diferente, é cultural. Não tô dizendo que é melhor ou que é pior, só é diferente. Outra coisa também a ser levada em consideração é porque viajar sozinho, mulher, se bem que nesse aspecto talvez não seja, se bem que eu acho que foi determinante também, até alguém comentou, se ela estava viajando com um amigo ou com uma amiga, viajando em grupo, viajando com um namorado, viajando com um marido, viajando com um pai, o desfecho podia ser outro, ela não ficaria sozinha. Se ela caísse, por exemplo, né, teria uma pessoa ali 24 horas e iria correndo, chama ajuda, iria, entendeu? Ela não tinha ninguém. E não é aconselhável mulher, principalmente, para aquelas regiões, principalmente, viajar sozinha. Tem muito tráfico sexual e tráfico de órgãos. Tem até um filme, cara, ou foi um documentário que eu vi, que encontraram um europeu que desapareceu numa região lá, daqueles lados lá, ou era leste europeu. Encontraram o cara, o corpo dele aberto, sem órgão nenhum. Tem um brasileiro que morreu, que viajou sozinho, um cara que até virou um filme, cara. Eu não pesquisei antes de fazer esse vídeo, me veio agora na mente. Eu posso colocar até no primeiro comentário fixado. Eu vi esse filme, que é um brasileiro, um rapaz eu acho que fez ciência política, playboyzão, né, de boa família, falava inglês. Antes de exercer a função dele de cientista político, tal, que ele tinha passado numa universidade, alguma coisa assim, resolveu fazer um mochilão também para entender os povos e ficou um tempão, se identificou com os nativos, jogava bola, brincava e não sei o que, viajou praticamente pela Ásia toda lá, ou pela África, e inventou de uma reserva também, conheceu um pico lá. Foi sozinho, não foi com guia, queria naquele dia, o guia só podia ir no outro. Foi sozinho e foi encontrado morto. Ele não foi assaltado, não foi feito nada com ele. Simplesmente pelos registros, ele estava com a câmera, inclusive, ele era metido a fotógrafo. Pelos registros da câmera, deu para fazer até o filme, né? Tinha bastante coisa que, baseada nas fotos dele, que facilitou bastante fazer aí a narrativa, né? Fazer a fotografia do filme dele. O roteiro, pelas fotografias. E ele morreu o quê? Parece que ele se machucou, foi descer, torceu o pé, ficou a noite toda lá debaixo de uma grota, lá de uma pedra, lá à noite, em cima, alto, frio pra caramba, morreu de hipotermia, tá? Parece que foi isso. Vejam o filme, o nome vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, beleza? Mulher, o que eles pedem? Vai viajar sozinha? Primeiramente, se puder, não vai. Não fala pra ninguém em aeroporto, colega de avião, chegou no terminal, vem cara de guichê, no hotel que tu tá sozinha. Não fala, vem um cara puxar papo contigo, conversar e tal.
não dá papo. E se falar alguma coisa, meu marido tá comigo, tô com meu namorado, tô com meu pai, tô com meu irmão, tô com uma turma. Vai preencher lá o guichê na hora que tu chegou no hotelzinho, numa pousada local, não fala também que tu tá sozinho, se bem que tu vai ter que fazer o check-in, mas não dá muito papo pro cara, dá a entender que tem mais gente contigo, tá em outro hotel, em outro quarto, que tá no hotel da frente, entendeu? Que tu não tá sozinha, viajando sozinho, tu pode até tá sozinha no hotel, mas não sozinha na viagem. Vai preencher alguma coisa que eles botam lá de saúde, entendeu? Tem uma ficha lá de saúde, como é que tu tá de saúde, como é que tu não tá, se tu tem algum crônico e tal, que alguns hotéis pedem. Coloca que tu tem diabetes, que tu fuma, que tu tem problema no rim. Pode colocar lá, porque para eles verem que teu órgão não é legal, porque tem muitas notícias de vazamento de informação do próprio pessoal do hotel, que tudo faz parte lá, tudo daquela máfia dos órgãos, entendeu? Então bota que tu fuma, que tu toma os goró, que tu toma copão, que tu teve já tuberculose, porque isso, tá? Agora vamos para a parte dela. O que deu agora, eu vi no rádio, não, eu vi na internet, a causa da morte da menina Juliana. Menina não, né? Uma jovem, né? Uma jovem. O que pode ter acontecido? Tá? A causa da morte foi que ela morreu de traumatismo torácico, teve sangramento e não sei o que, e ela morreu só 20 minutos depois da queda, tá? Podem ver, tá em tudo que é portal de notícia. Levaram ela pro hospital em Bali, o legista local fez lá o negócio. Ela morreu de politraumatismo, hemorragia interna, externa, torácico e tal. E ela morreu somente 20 minutos após a queda, tá? Não sou eu quem tá falando, tá em tudo que é portal de notícia, beleza? Ok. Não foi 20 minutos após aquela queda que a gente sabe quando ela caiu, porque ela caiu na sexta e as primeiras imagens dela, teve imagens dela no sábado, encontraram ela se mexendo, tá? Então não foi 20 minutos, pelo menos, daquela queda que a gente imagina que seja que ela caiu na sexta, tá? Então não foi, ela não morreu daquela queda, tá? Vou dar minha opinião daqui a pouco, só tô pegando uns fatos. Lá é muito íngreme mesmo. As primeiras imagens quando eu vi a menina lá no sábado lá sentada e aquele primeiro grupo de turista que viu ela, que pegou um dronezinho, botou um papelzinho e tal, a impressão que dava é que ela tava no 45 graus, né? Que era assim, ó, ela na frente, eu sentada, ei! Tava até perto, berrando com ela, tal, vou botar o drone ali perto, tal. Depois tu vai ver, nossa, é um peral mesmo. E eu vi as imagens do resgate dela, vocês devem ter visto também. Cara, vai descendo, baixando, quando tu acha que não vai ter mais nada. Aí tá lá o grupinho, o primeiro grupo, tem uma meia dúzia lá de laranjinha lá, puxando, içando. Depois desce mais um pouco a imagem, aí tem mais uns dois só, puxando e içando. Aí desce e fica na beira do peral mesmo, quase que no fundo, tá lá o cara, aquele lá, o heróizão, com ela no meio das pernas, puxando. Cara, e ela tava absurdamente no penhasco, e foi feio, o negócio foi 90 graus. Agora, vendo tudo isso, o que eu acho? O cara lá, o legista, mentiu? Pode ser que não. Pode ser que ela não tenha morrido. Claro, ela não morreu. Tá gravado naquela primeira queda. Não morreu, né? Ficou lá meia tonta. Pode ter tido ali alguma fratura. Tava ali com algumas escoriações. Não conseguindo se locomover, né? Meia zonza, né? Caiu, neblina e tal. Não entendendo ainda muita coisa. Pode ser ali, então, mas ela não morreu. Mas depois, à noite, neblina, frio, em outro momento, quando o corpo, porque ela caiu primeiro foi 300 metros, depois o corpo dela foi encontrado lá embaixo, ela foi deslizando, o corpo foi descendo, mas pode ser que a primeira queda dela que ela estava em vida, a segunda queda, ela tenha realmente batido em alguma pedra e lá morreu. Ali diz que ela morreu 20 minutos pós a queda, a pancada. Mas não que a pancada tenha sido naquela primeira queda dela, entendeu? Ela tava lá de boa, machucadinha, tal, quietinha, se mexendo. Mas depois ela pôde em algum momento tentado se levantar, tentado subir, se procurar algum abrigo. E lá é um peral mesmo. E ela pode ter caído novamente para mais fundo ainda, porque o corpo caiu. Só não sabe se ela caiu morta ou viva. Se ela tivesse viva e batesse em alguma pedra, ela poderia ter sim morrido 20 minutos após essa segunda queda, tá? Estamos aqui tentando montar um quebra-cabeça. Agora, a minha opinião, eu acho que não. Eu acho que ali foi de má fé mesmo. Sei lá, eu acho que
não representa o que aconteceu. Aí é achismo, opinião, entendeu? Eu acho que para eles ficou muito mais fácil, morreu de pancada. Por quê? Fica tranquilo, só foi 20 minutos depois do acontecido. Porque aí, toda aquela parte lá que o pessoal tá atacando forte em rede social, em inglês, entrando em tudo que é Instagram, tudo que é rede social que envolve o governo da Malásia, tá indo uma enxurrada de gente. O brasileiro, quando ele engaja, meu amigo, é o melhor povo do mundo. Podem falar o que quiser do brasileiro, quando ele engaja, que eles cismam de pegar junto e defender os seus, não tem igual. Tanto é que fizeram uma vaquinha para aquele cara lá, o herói, né? O resgatador lá, esqueci o nome dele, que é um nome gringo. O cara que desceu mesmo lá, que tava alguns tirando sarro, que ele tava de fumando. O cara é um herói. Fizeram uma vaquinha pra ele, cara, em poucas horas a vaquinha já bateu 200 mil reais. Em poucas horas. Uma vaquinha, um pix pro cara lá, sabe o que fizeram lá? Chegou até, já tava em 200 e poucos mil. Isso aí vai bater, sei lá, 500 mil daqui a pouco. Então brasileiro é fogo. Então o brasileiro foi lá. O Itamaraty, claro, né, o nosso, repercutiu demais. A ponto de no final, quando içaram agora o corpo dela, tu vê que tinha já tinha uma equipe, já tinha gente com boina, já tinha um monte de gente, tinha cara já com roupa, entendeu? Já tinha governo já ali no meio. Por quê? Porque pegou mal, né? Chegou até, né, com o Itamaraty, com o chanceler, com a pressão social, com a repercussão, com a internet, todo mundo marcando arroba lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegou! E aí, pra resgatar o corpo no final, colocar algum mínimo ali, alguma estrutura, né? Que é o içamento, aquelas gruazinhas e tal, né? Então, se não fosse aquilo, tava lá até hoje, virou oferenda. Então, graças a essa pressão. Mas vamos lá então. O que eu acho? Eu acho que não. Eu acho que ela morreu mesmo, foi de hipotermia, foi de frio. E pra eles ficou muito cômodo. Bateu a pancada lá, morreu após 20 minutos. Porque aí meio que tira aquela coisa de sofrimento. Ah, ela morreu por conta da negligência indonésia. Ela morreu por conta do descaso, ela foi abandonada à própria sorte. Não, gente, não, ela morreu 20 minutos depois. Eu tenho um conhecido que ele mexe com isso, se é bombeiro, SAMU, sei lá o que é, socorrista, que eles falam volta e meia, né, pra uma mãe, pra um pai, não, fica tranquilo que ele não sofreu, ele morreu logo em seguida que o carro capotou. Aí morreu, na verdade ele sofreu, demorou, tal, mas eles falam isso, que pra dar um conforto, né, pra uma mãe, pra um pai, não, fica tranquilo que ele não sofreu. Que ele sabe que ali que sofreu, que se bateu, que se machucou, que faltou ar, que ele, entendeu? Teve um momento ali, mas eles falam isso, não, ali ele ficou sem ar, o avião caiu, ali ficou sem ar, nem viu nada, porque ali o ar rarefeito, já desmaiaram antes de morrer. Tem esses negócios, né, que é pra dar aquele conforto. Já morreu, né, cara? Mas nesse caso ali específico, eu acho que realmente ela morreu foi de frio. E foi pela demora pra chegar. Que ela tava muito bem nas imagens ali, tava ali mexendo no braço, tava consciente, tava num local ali que até então era acessível. Ali, quando ela caiu na sexta, as imagens foram feitas no sábado, ela caiu ali, dava pra, se tem aquela estrutura que botaram pra buscar o corpo, usassem aquela mesma estrutura de bate-pronto pra ir resgatar ela, tiravam ela com vida. Até domingo eu acho que tiravam ela com vida, tá? Então, pra mim, ela morreu foi de frio. Mas oficialmente deram que ela morreu com a pancada, que morreu 20 minutos depois. É muito mais fácil, né? Então não tem, então, olha, não foi negligência, gente, ela morreu. Se a gente tivesse uma equipe lá de prontidão assim que ela caísse, tá? E até içar, puxar, ver, a gente ia demorar no mínimo 1, 2 horas pra chegar até ali com segurança e depois a gente tem que subir e tal, já não daria. Se a gente tivesse uma equipe ali de prontidão, a gente não salvaria ela, porque ela morreu em 20 minutos, ela tava com muita hemorragia. Depois levar ela do cume da montanha até uma base, até ela ter o mínimo de estrutura física para fazer uma operação, para fazer um atendimento, uma ambulância, ia ser mais tantas horas descendo. Então ela não tinha salvação, ela morreu foi da pancada. Fique tranquilo que ela não morreu pela negligência, entendeu? Fica mais fácil, sabe aquela coisa, né? Não, entendeu? Já ia morrer, já tava condenada já, e não tava, eu acho que não, pra mim não. Pra mim ali foi Miguel mesmo, pra questionário parece um médico até na coletiva lá, não, mas assim, ó, como é que ela morreu com 20 minutos se ela caiu na sexta e sábado filmaram ela com vida? E ele preferiu não se manifestar, disse que trabalha com números, com que viver, com fatos, ali, entendeu? Entendeu? Mas pode também ser que ela morreu 20 minutos após uma segunda ou terceira queda, né? Que o corpo foi deslizando, aí sim. Então é isso que não ficou esclarecido. O que tu acha?
Minha opinião é essa. Pra mim ela morreu de hipotermia mesmo e deram um migué só pra dar uma enganada lá. Tudo é governamental, tudo é, entendeu? Lá é tudo muito governo envolvido com as autoridades e tal. Vamos falar o que é mais fácil pra nós. Morreu da queda, não foi de frio, né? Pra não gerar um mal-estar. E aí jogaram essa aí. Eu não acredito, eu tenho o direito de acreditar, é a opinião minha, né? Qual é a tua opinião? Ela morreu realmente da pancada? Morreu... Ali aquela imagem que mostrou, o drone mostrou, ela poderia já estar com uma hemorragia lá, ela poderia já estar com algum sangramento interno e já tá desidratando, mas se bem que falou 20 minutos, né, cara? Então não tem muita explicação. Daquela queda não foi, daquela primeira queda com certeza não foi, porque o drone foi lá e viu, ela não tava bem viva, né? Mas me conta aí o que tu acha dessa história aí, tu acha que realmente foi pancada, foi queda, foi hipotermia, foi mesmo isso, a pancada, e ela deve ter caído mesmo, e tava sangrando e morreu mesmo, e é tudo verdade. Diga para mim, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!